Betano realiza sonho e Flamengo confirma reforço para as quartas de final da Libertadores contra Estudiantes. Andrés Pereira, 14 milhões de euros. Muita informação nesse vídeo. Já se inscreva, aciona o sino e deixa o seu like. Olha só, vamos falar um pouquinho da partida de ontem, mas antes, e vou falar do Andrés Pereira, do Léo Ortiz, tem muita coisa nesse vídeo. Só que a Betano está preparando um pagamento de quase 100 milhões ao Flamengo. Aqueles 895 milhões de reais de patrocínio da Betano serão parcelados em algumas parcelas que não têm valor igual. Tipo, 100 milhões a primeira, a segunda é 80, depois tem uma de 20 e pouco. É mais ou menos assim. E é dividido em 3 vezes por ano. O Flamengo recebe uma agora, já na semana que vem, depois recebe em janeiro, depois em maio, depois maio no final de 2026. Aí o Coluna do Fla trouxe aqui, o Flamengo tem um novo patrocínio master, a Betano vai pagar 268 milhões e meio de reais por temporada. Sendo assim, o Flamengo já tem contrato assinado, a parceria vai pagar 85,5 bilhões de reais à vista em até 7 dias, ou seja, na terça-feira que vem, né? Com parte do acordo, a Betano tem a obrigação de fazer o pagamento da primeira parcela dos 268,5 em até 7 dias. Sendo assim, a diretoria aguarda esses 85,5 bilhões caírem nos cofres. A informação do Vene Casagrande. É uma grana, uma baita grana nesse finalzinho agora de janela para o Flamengo fazer contratações, e eu já trago aqui essas informações, né? Há um mês das quartas da Libertadores contra o Estudiantes da Argentina, o Flamengo espera reforços no plural para o jogo contra a equipe argentina. Felipe Luiz revela que Pulgar pode voltar a tempo da próxima fase, e além disso o clube está fazendo contratações, monitorando jogadores para este restante de janela de transferências, né? Tem aqui, ó, uma fala de um trecho do Felipe Luiz. Não sabia que faltava um mês para o jogo das quartas contra o Estudiantes. Meu pensamento é no Vitória, que é o próximo jogo, segunda-feira. Não sabia, mas já que falta um mês, minha esperança é recuperar o Pulgar. Um mês pode ser que volte. Até lá muita coisa pode acontecer, pode ter certeza. O Pulgar que passou por cirurgia aí, né? Não atua nem desde a partida contra o Bayern, né? O Harry Kane deu uma pregada dele lá nos Estados Unidos, e aí ele fraturou o dedo, né? O Flamengo passou aí pelo Inter, e aí pega o Estudiantes da Argentina. O Flamengo tá no lado da chave da Libertadores, que só tem argentino, né? Vélez, Racing e Estudiantes. Então o Flamengo vai fazer uma Copa Argentina aqui para chegar na final, né? Vencendo aí. Em compensação, do outro lado, pode ser. O Botafogo estava perdendo na hora que eu comecei a gravar o vídeo. Deixa eu ver como é que tá. Tá perdendo, tá 1-1. Na verdade, o Botafogo tá perdendo agora na altitude de Quito. O primeiro jogo foi 1-0 o Botafogo, ou seja, tá indo para os pênaltis, né? Do outro lado da chave passou o São Paulo, deve passar o Palmeiras e deve passar o River. Vamos ver o Botafogo. Se o Botafogo passar, diferente do que o Flamengo isolado de um lado da chave, do outro lado só vai ter brasileiro, o Botafogo passando, e só vai ter o River, né? Então a gente pode ter, obviamente até porque o nosso lado da chave é contra argentino, é jogos difíceis, sim. Desses times todos aí, quem tem o melhor elenco eu acho que é o Racing, pelo que eu andei pesquisando, e o Vélez é quem tem o melhor futebol atualmente. O Estudiantes não é baba do boi cansado, mas é time argentino, chato, ganhou num pênalti bem mandrake, né, do Cerro Porteño, fora de casa. E ontem, antes da partida do Flamengo, inclusive, fez um 0-0 bem medíocre, não queria nem jogar o Estudiantes. Então, assim, na minha opinião, o Flamengo tem a obrigação de passar pelo Estudiantes. E depois também para chegar na final. Dito isso, Flamengo na final da Libertadores, mas tem que jogar igual jogou ontem. Seriedade. Se o Flamengo jogar com o ímpeto que jogou ontem, com a seriedade que jogou ontem, o Flamengo está na final da Libertadores. Minha opinião, coloca a sua nos comentários. Do outro lado da chave, pode ter LDU ou Botafogo, que está em aberto aqui. LDU fez 1-0 aos 7 minutos do primeiro tempo,
A altitude, aí deve tá uma massa, eu não tô acompanhando não. Segundo tempo já de jogo, mas deve estar uma massa esse jogo aqui. E aí, Palmeiras vai classificar, meteu 4-0, vai jogar depois. O River Plate deve classificar também, aí o São Paulo já tá lá. O Flamengo pode pegar um desses times. Vou considerar LDU ou Botafogo, River, Palmeiras ou São Paulo. Uma dessas equipes o Flamengo deve pegar na final da Libertadores. O que você acha? Palmeiras, para vingar revanche de 2021, né? Foi 2021. O Flamengo ganhou 2022? Acho que foi isso. Flamengo vinga, né? 2021. Ou o River Plate? O que você acha? O que você prefere? Deixa aí nos comentários a sua opinião, a sua preferência, né? O Flamengo pode ser punido, rapaz, pela Conmebol por ocorrência em jogo contra o Internacional na Libertadores, jogo de ida, tá? No Maracanã na semana passada. O Flamengo terá que responder pelo artigo 12.2 do Código Disciplinar da Conmebol, relacionado ao uso de bombas e sinalizadores por torcedores nas arquibancadas. Por outro lado, o Flamengo pode se defender, e tinha até hoje também para se defender, até o dia 21, para apresentar os argumentos. Espero que tenha apresentado, mas também não é aquilo tudo, não. Pra gente, não, né? Pra eles, né? Pro Flamengo, não é não. Mas pra mim e pra você, talvez é. A punição inicial é de $5 mil, R$25 mil, mas pode subir para $8 mil, R$40 mil, devido à reincidência. Apesar da situação, a boa notícia é que o Flamengo não corre risco de ser penalizado em questão de mando de campo ou até mesmo atuar com portões fechados por este problema aí no restante da Libertadores. Após a classificação, o Flamengo retornou e foi direto para o Ninho do Urubu, né? O elenco iniciou a preparação visando a partida contra o Vitória. Eu não sei, o Flamengo fez até essa publicação aqui, foi direto para o Ninho, tá? Desembarcou e foi direto para o Ninho para treinar. O elenco terá folga nessa sexta-feira. Então treinou hoje, fez o regenerativo. Quem não foi a campo ou quem atuou pouquinho foi a campo, né, para treinar, de fato. E aí o elenco todo folga amanhã, tem que ter descanso, ficou esses dias tudo fora de casa, né, desde sábado passado, voltou hoje nessa quinta, então nada merecido aí essa folga nesta sexta-feira, e volta a treinar no sábado e domingo para enfrentar na segunda-feira o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, segunda-feira, 9h30 da noite. Flamengo e Vitória no Maracanã. Renata Fã elogia e o Flamengo critica o Inter. Não teria como ser diferente, né? Vamos lá. Trabalhar em um dia desse é uma punição. Ver esse futebol tão pobre do Internacional. Roger é o culpado por isso. O Felipe Luiz dominou taticamente o confronto. Foram 3 tacas, 2 na Libertadores e 1 no Brasileirão. Na minha opinião, o jogo do Flamengo ontem foi perfeito. Não tem um que não fala que não foi. O jogo do Flamengo foi taticamente perfeito. Perfeito. Não apenas pelo resultado, mas pela tática, disposição e seriedade. É o que eu falei. O Flamengo tá na final da Libertadores, desde que leve com isso aqui, ó. Com bastante tática, disposição dos atletas em campo, seriedade em campo, o Flamengo chega na final da Libertadores. Foi um futebol de primeira qualidade. Esse nível de futebol tem que servir de exemplo para todos os clubes. O Inter foi presa fácil, não foi combativo, não aproveitou a energia linda da torcida e foi às cordas. A energia linda da torcida, vírgula, até ali o show da papel picado de plata, né? Plata, não é nem prata. Até ali. Porque aquilo ali deu um banho de água fria nos torcedores do Internacional e até mesmo esfriou o início do jogo. Acredito, sim, o Flamengo ia passar de qualquer forma. Porque, por conta da seriedade que estavam os atletas, pegada do Flamengo, mas com certeza isso esfriou o ímpeto do Internacional. Aqueles 20 minutos ali para iniciar o jogo, aquilo foi perfeito para o Flamengo, uma atrapalhada do Internacional que beneficiou o Flamengo, né? Léo Ortiz avalia interesse dos europeus. Ele falou o seguinte: eu me vejo muito dentro do Flamengo, estou feliz, quero conquistar muitas coisas grandes. Feliz para as pessoas olharem meu trabalho, grandes clubes, sinal que o trabalho é muito bem feito, disse aí o Léo Ortiz. O futuro a Deus pertence, tenho pessoas cuidando da minha carreira.
não quero ser atrapalhado por isso. Classificação do Flamengo atinge maior audiência da Libertadores desde 2019, rapaz. O Flamengo batendo um recorde aí. O Flamengo vai ser sempre assim, né? Recorde atrás de recorde. O Flamengo venceu 2-0 Internacional e foi recorde de audiência na Globo, né? No dia 31 de julho de 2029, o Flamengo eliminou o Emelec no Maracanã, nas oitavas de final da competição. Na ocasião, a transmissão bateu 43 pontos, 61% de participação. 43 pontos, né? A maior marca foi em 2008, que bateu 47 pontos, né? O jogo registrou agora, foi de agora? Cadê? Vamos ver. O Flamengo garantiu, o jogo registrou 33 pontos de audiências e 54% de participação no Rio de Janeiro, a maior marca das oitavas desde 2019. Pois é, o Flamengo quebrando recordes, né? Samuel Lino também fez comparação com os europeus aí. O Flamengo é um clube gigantesco que proporciona grandes condições aos jogadores, e isso faz com que jogadores da Europa queiram vir jogar no Brasil e no Flamengo. A estrutura grande. Quando tem jogador, quando o jogador tem o sonho de ir para a Europa, é um caso diferente, mas hoje eu me vejo no Flamengo, eu vejo o Flamengo muito acima de muitos clubes europeus, é um gigante na América do Sul. O Neto exalta aí o Flamengo e manda recado a times do Brasileirão. Abre aspas. O nível técnico do Flamengo é impressionante em comparação a todos os outros times do Brasil. Aliás, o clube não perde o título do Brasileirão nem aqui nem na China. O Brasileirão é do Flamengo. E na Libertadores vai enfrentar o Estudiante, passa, depois pega o Vélez, esquece, vai passar, vai estar na final e ganhar os 2 títulos. Meu irmão, o Flamengo é o grande favorito para ganhar os 2 campeonatos. E que bom que ele não está na Copa do Brasil, completou. Aí o Neto, senão seria. O Flamengo iria papar também a Copa do Brasil. Bom, olha só, hein? Palmeiras insiste na contratação de Andrés Pereira, mas Meia sonha em volta ao Flamengo. A novela Andrés Pereira e Palmeiras está perto de ter um novo capítulo. O meia do Fulham está 1 ano de fim de contrato, ficou mais barato em comparação aos valores de 6 meses atrás e voltou à mira do time do Abel Ferreira. No entanto, o jogador ainda não sinalizou positivamente aos paulistas, pois nutre o sonho de retornar ao Flamengo. O Palmeiras tentou fechar a contratação no início do ano, mas detalhes travaram a negociação nessa janela, porém, os valores giraram em torno de 12 a 14 milhões de euros, 89 milhões de reais, a quantia inferior à proposta inicial de 18 milhões de euros, 115 milhões, né? A informação aí da jornalista Raíza Simplício. Contudo, o Meia sonha em retornar ao Flamengo. Houve conversas informais no primeiro semestre, mas o Flamengo não chegou a fazer oferta. O Andrés Pereira já jogou no Flamengo em 2021, meio de 2021 a meio de 2022, por empréstimo. O Flamengo, na ocasião, decidiu não comprá-lo, porque não era obrigação, era opção de comprar do Andrés Pereira. Você gostaria do Andrés Pereira de volta ao Flamengo? Ou vou ser sincero para você? Sim. Melhor ele do que Alan, melhor ele do que o Everton Araújo, com todo respeito. Até assim, não dá nem para comparar Everton Araújo, porque posições diferentes, né? O Andrés Pereira é um pouco mais avançado, mais segundo volante, né, do que primeiro. Mas ele errou, não sei o quê. Ele não errou porque quis, já passou. Ele é um craque, um bom... Craque talvez não, né, mas talvez exagerei. Mas ele é um excelente jogador, na minha opinião, e cabe no Flamengo. Ali pro lugar do Alan. Na minha opinião, cabe, o Flamengo precisa. O Flamengo tem jogadores desse nível, vai dar para disputar as 3 competições no ano que vem. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Não tem jeito. Se o Flamengo tivesse um elenco um pouquinho a coisa melhor, né? Se não fosse o Alan, fosse o Andrés Pereira, fosse um jogador um pouquinho de nível mais elevado, não sei falar quem aqui agora de cabeça. Se não fosse o Everton Araújo, fosse um outro jogador, o Flamengo passava na Copa do Brasil também. Coloca a sua opinião nos comentários, tamo junto, até o próximo vídeo.